Fala, amigo ligado no TSP. Estamos aqui com o Richard Almeida, meia do Primavera de Dayatuba, jogador da seleção do Azerbaijão por muitos momentos. Fala, Richard, um prazer receber você aqui. Fala, André, tudo bem? O prazer é todo meu estar falando com você, tá bom? Tamo junto. Agradece. Para começar, cara, você chega aí na Série A2, já meio com o barco andando, entrou nesse bom time aí do Primavera, acabou em alguns momentos sendo titular, alguns momentos saindo do banco, mas sempre jogando, sempre participando. Como que foi, cara, essa readaptação aí ao futebol brasileiro depois de tantos anos que você passou fora? Não, André, no começo nunca é difícil, né? A gente estava adaptado com o sistema, né? O fuso horário também lá de fora, muitos anos. E quando eu voltei para cá, desde quando o primeiro dia que eu pisei o pé aqui, eu já sabia que não ia ser fácil, porque aqui o elenco era muito qualificado, né? Tinha grandes jogadores também na posição que eu jogo também. Então, mas o treinador, o professor Fernando, os jogadores, a comissão toda, né, me dando apoio, né, trabalhando comigo, a parte também para mim tentar se encaixar. Como você falou, eu cheguei já da metade para o final, né? Então, o ritmo já era outro, né? Mas graças a Deus eu consegui ter uma sequência boa, né? Até o final entrando, começando 3 ou 4 jogos titulares, se não me lembro. Mas o que foi importante foi o acesso que nós tivemos aqui, né? Obtivemos aqui no Primavera, né? Com certeza. Eu ia perguntar, cara, como você, depois de tantos anos fora, chega e logo já conquista um acesso aí, um marco muito importante para o clube, né? Fazia muito tempo que o Primavera não jogava a Série A1, então um projeto muito legal. E queria saber do carinho do torcedor brasileiro, cara, se é diferente, assim, torcedor ainda do interior paulista, que tem uma relação diferente, às vezes, muitas vezes da cidade, né? Não, então, para mim, porque lá fora no Azerbaijão não tem muito assim a torcida, né? Eles não são muito fã de futebol, né? Só quando a gente jogávamos a Liga Europa ou a Champions League, e aí eles enchiam o estádio. Mas na Liga Local não enchia muito, só quando a gente tinha um derby assim, né? Mas aqui não, aqui no Brasil você vê a torcida na rua antes de você chegar aqui nos jogos, né? Nos últimos 4 jogos, desde o Santo André, a torcida, nós entrando aqui no estádio, então foi uma emoção muito grande que eu nunca vivi isso, né, aqui no Brasil, né, porque como eu saí cedo, eu tive a oportunidade de vivenciar, né, então eu tenho até uns vídeos também guardados no meu telefone que eu falo, pô, o brasileiro, ele é apaixonado mesmo pelo futebol, né, então acho que foi um dos momentos marcantes, né, que eu vivi, né, graças a Deus, ainda mais aqui em Dayatuba, né, que é uma cidade pequena do interior de São Paulo, mas que aqui todo mundo viveu o mesmo sonho, que era ver o Primavera na primeira divisão, né, e conseguimos, né. Perfeito. E depois de conquistar esse acesso aí para a primeira divisão, o clube confirma também a participação na Copa Paulista e confirma que vai continuar com boa parte do elenco que jogou a Série A2. Muitas vezes na Copa Paulista, por questão de investimento mesmo, os times acabam dando uma soltada nos atletas. Já vocês não estão indo com um elenco parecido para ganhar mesmo. E explica um pouco para a gente desse projeto aí do Primavera. A intenção realmente é conseguir uma vaga nacional ano que vem para ter aí uma Série A1 no primeiro semestre, uma Série D no segundo, ficar com o calendário cheinho. André, esse é o objetivo, né, do clube, né? Acho que a ambição, né, do clube é essa, né? Nós conseguimos, né, eles manter uma base aqui, claro, vai chegar novos jogadores, né? Saíram muitos também jogadores, né, que se destacaram também na A2, né? Então, acho que o objetivo do clube se passa para a gente performar muito bem na Copa Paulista, porque sabemos que não tem jogo fácil, né? O ano passado, o Primavera saiu dentro de casa, acho que foi para o comercial, se não me engano, nos pênaltis, né? Então, nós sabemos que é uma competição difícil, onde que muitos jogadores, né, vão se mostrar para o mercado, né, nacional, né? Então, acho que a gente tem que entrar com a mesma gana, né? Esse campeonato vai ser do mesmo jeito que jogamos A2, né? Com os pezinhos no chão, respeitando o adversário, mas também procurando, né, o nosso objetivo, que é claro, é ser campeão, né? E para ter um calendário para o ano que vem já de 12 meses, né? De liga, né, nacional, né? Sim. Ano passado, se eu não me engano, o Primavera tinha a primeira ou segunda melhor campanha da primeira fase, pegou o comercial que tinha a pior ou a penúltima pior e caiu nos pênaltis logo na primeira fase. Então é só jogo de pedrada mesmo. Né? Tem jogo Vamos difícil aproveitar, cara. mesmo. Perdão.
vou aproveitar para falar do seu início lá no Santo André, né? 2010 por aí, você pegou aquele time, o final daquele time com o Marcelinho, com o Mexerica, certo? Márcio Mexerica, isso era 2009, 2010, aí já foi Bruno César, quando a gente chegou no final do Campeonato Paulista, né? Na época, Carlinhos, Nunes. Mas eu peguei eles, já estava já no elenco já, né? E aí você sai do Santo André para ir para a Europa muito novo, cara. Como que foi aí essa transição para você na época? Como rolaram as negociações? Você viu como uma oportunidade realmente de adentrar ali no mercado europeu? Pô, André, foi tão rápido, porque numa terça-feira, nós disputamos com a Série B contra o Paraná, lá no Paraná, e perdemos. E aí eu fui, na época era até o Sérgio Soares, ele me tirou no intervalo. E no dia anterior, após nós voltarmos, teve um jogo treino contra o segundo time. E aí eles falaram que eu tinha que jogar, eu e Caissara, dá para você ver. E aí acabou que nós não sabíamos que tinha um presidente e o treinador do Gil Vicente olhando nós. E após o treino, o presidente do Santander chamou nós, né, e falou que eles queriam levar nós para disputar o Campeonato Português da segunda divisão. Daí eu vi, né, ele também, que era uma oportunidade que nós tínhamos de sair cedo do mercado brasileiro e abrir o mercado nosso lá na Europa, né, e fazer a diferença, né. Chegamos lá e fomos campeões, né, da segunda divisão, e aí depois ficamos mais um ano, e aí depois eu fui pro Karabakh em 2012. Entendi. Então, essa sua relação com o Júnior vem desde essa época. Ele é seu grande parceiro, assim, na bola. Desde 2007, né, quando a gente se encontramos na base do Santo André, né. E agora também essa volta aí ao Primavera rolou com certeza uma conversa. Foi ele. Rolou porque minha esposa já teve um sonho um ano atrás, antes de eu vir pro Primavera. Que ela me via no time branco, no time, tipo assim, numa cor vermelha, branca e preta. Mas ela não conseguia resolver. E nesse intervalo apareceu, uma semana antes de eu vir pro Primavera, apareceu o Botafogo de Ribeirão para mim vir. E tipo, eu falei que tá tudo certo. E como eu tinha ainda mais contrato de um ano ainda, com metade até o final dessa temporada, no meio do ano com o Karabakh, eu falei que se eu oficializasse a oferta, eu iria falar com o clube. E aí acabou não dando certo de eu vir pro Botafogo. E nesse mesmo dia, eu falei com o Caissara. Ele falou, pô, irmão, eu perguntei como é que é aí. Ele começou a falar, a descrever, aí colocou o professor Fernando, né? O professor Macchiori, e aí na linha, ele, pô, aí você sabe, né? O professor aqui, nosso professor, ele é maravilhoso, é uma pessoa sensacional, né? E aí ele me convenceu, né? Tipo, da estrutura, do projeto, como que era. Eu também tinha um sonho de voltar para o Brasil, né? Jogar. E aí foi quando a minha esposa falou, lembra daquele sonho que eu tive? Eu acho que é a hora. Então aí a gente tomou essa decisão em conjunto, né? Eu pedi a rescisão, pô, o Karabakh, né? Muitos anos, né? Eu tenho uma ligação com eles eternamente, né? Grato, né? Eu falo com eles ainda, toda semana a gente está se falando. E aí eu acabei aceitando e Deus me honrou, né? Eu vim para um clube maravilhoso, né? De pessoas boas e aí que conseguimos um acesso, né? Como são as coisas, hein? Esse sonho aí. Deus usou a minha esposa para mostrar o próximo caminho que eu ia trilhar. Você falou dessa sua relação com o Karabakh, né? No segundo site que eu pesquisei aqui, são 333 jogos, 82 gols, 9 vezes campeão nacional, 8 vezes de taça. Cara, como que é assim? Realmente a sua carreira foi muito vitoriosa, né? Você ganhar 10 vezes campeão nacional, como você falou, logo que você chegou em Portugal, você também ganhou a Série B, você volta agora, tem um acesso. Deve dar uma realização muito grande, né, na carreira do atleta. Tem atleta que às vezes chega para jogar um patamar maior e não ganha quase nada. O Harry Kane foi ganhar agora com 31 anos um troféu. Você jogou campeonatos menos falados, mas foi campeão a carreira toda, cara. Quão grato você é a isso? Eu sou muito grato a Deus, né, André? Graças a Deus, ele me honrou muito, né? Então eu sempre procurei honrar Deus também da mesma forma, né? Então, desde quando eu pisei meus pés em Portugal, eu sabia que eu tinha que fazer diferença para dar uma vida melhor para mim e para meus familiares, né? Até eu construir a minha própria família, né? Então,
a partir desse momento que eu saí, né, daqui do Brasil, não foi para ganhar muito dinheiro, eu e o Caissara, porque a gente, só ele sabe da história que a gente passamos, então não vem ao caso, mas a gente sofreu. E aí Deus acaba honrando a gente, né? Quando a gente sofre com o joelho no chão e sempre ter fé em Deus e esperança e perseverar, as coisas acontecem. E depois, quando eu cheguei no Azerbaijão, você falou 9 vezes, eu já sou 11 vezes, sou a 12ª vez agora, porque eu fui campeão também. Eles foram agora lá, eu joguei jogos também, né? Então, eu continuo sendo campeão. Tem que atualizar no gol lá. Mas desde quando eu cheguei lá, eu encontrei pessoas maravilhosas, né? Desde o presidente, o treinador é um pai para mim, como eu falei com o Fernando aqui também, acho que os 2 melhores treinadores que eu já tive assim, que eu trabalhei, né? E tem mais um que é o Rachad, que jogou comigo, que virou treinador do Zirá, que me deu a oportunidade também. Quando eu saí, eu voltei para ficar com ele lá, também é uma pessoa maravilhosa. Então, acho que só tem que ter coisas boas mesmo, de falar de cada um deles, né? De eles me ter feito ser humano, né? Primeiramente ser um homem, né? E depois um jogador, um grande jogador, né? Porque graças a Deus, como você falou, muita gente consegue chegar em ligas grandes, mas não conquista. Eu cheguei em ligas menores, né? Mas eu joguei em grandes palcos, né? Então, acho que isso é a mão de Deus, né? Perfeito, cara, isso aí. E você também jogou a Champions League muitas vezes ali na fase qualificatória. Em 17, 18, se eu não me engano, vocês vão para a fase de grupos. Isso. E aí você joga pega que grupinho também, Roma, Chelsea, Atlético de Madrid. Como que foi, cara, essa sensação de ouvir a musiquinha ali num jogo de fase de grupos, você jogar contra um Chelsea, um Atlético de Madrid dessa época aí? Você está falando isso comigo, eu estou até me arrepiado, porque acho que são hinos que todo jogador sonha, almeja em escutar, né? E eu tive muita oportunidade de jogar o playoff. E o playoff, às vezes, para entrar no grupo, às vezes a gente perdia. A maioria nós perdemos, porque nós pegou times um pouco melhor, ou por falha nossa de não fazer gols e não classificávamos. Mas aí, desde quando a gente entrou em 2017, nós pegamos o Copenhague no playoff, nós sabíamos que nós ia entrar, que aquele ano era nosso. Então, ali começa ali, né? Escutar o hino dentro do playoff, né? Então, começou ali. Aí, depois, quando estreamos contra o primeiro jogo nosso foi contra o Chelsea, né? Lá na Inglaterra, acho que é uma sensação de anos, quando eu era novo, eu via, né? Jogos pela televisão, né? Então, você está dentro daquele estádio. Depois você vai no estádio do Atlético, aquele Wanda Metropolitano também, que era a estreia deles também. Depois você joga naquele Olímpico, Estádio Olímpico de Roma. Então, acho que é uma sensação única, né? Então, aquilo que eu falo é as mãos de Deus, né, sobre a minha vida e sobre o meu trabalho, né? Até hoje. Eu tenho 36 anos, mas graças a Deus, Deus continua ainda me honrando ainda mais ainda no meu trabalho, né? Cara, você falou, é o sonho de todo jogador, é o sonho até de todo jornalista, de você estar ali perto de escutar aquela musiquinha. Acho que de qualquer um que seja de futebol, ali é o topo, assim, né? Ali isso e Copa do Mundo não se discute. Dessa fase de grupos aí, desses jogões aí que vocês fizeram contra o Atlético, contra a Chelsea, qual foi um ou 2 caras que você viu de perto que você pensou assim, caramba, esse aí é muito diferente mesmo, assim, impressionou de ver de perto jogando? Olha, para mim, na época, era o Hazard, que ele estava no auge, né, dele, né? Então, você vê ele dentro de campo, a movimentação dele. O Chelsea tinha um time massa, né? Davi Luiz, o Hazard, o William, né? Era o Kanté, para você ver, ele, desde o começo, era uma máquina. O Fábregas, né? Que jogou no Barcelona, né? Então, você vê no Atlético de Madrid, tinha o Saul, né? Tinha o capitão Gavi, sabe? O Coque. Então, são jogadores, são times que... O Rossi, aí você vai para Roma, tem o De Rossi... Então, tem uns caras que se só via, né, como você falou, pela televisão, jogando uma Copa do Mundo por seleções, e eu tive um momento de desfrutar todos eles. Acho que nós, jogadores, quem está lá nesses times é que mereceu, entendeu? Então, acho que cada um deles tem a sua qualidade, né? Com certeza. E vamos falar, você aí vários anos de destaque no Karabag e pinta o convite para se naturalizar Azerbaijão, fala? Azerbaijão? Zere. Uhum. Zere. Como foi fácil para você aceitar? Foi uma questão de você já estava esperando? Foi um processo conversado que depois chegou o convite oficial? Explica para a gente como foi essa transição sua. É que quando eu cheguei no Azerbaijão em 2012, na época não tinha mudado ainda a lei na FIFA, né? Acho que com um ano você poderia naturalizar.
E passado um ano, já tinha alguns rumores, né? Porque eu cheguei se destacando na liga lá. E aí acabou não dando certo porque mudou a lei. Aí eu tinha que jogar 4 anos e meio. E se eu jogava 4 anos e na metade para completar 5, eles poderiam dar entrada na documentação. E aí, graças a Deus, foi fácil porque é um país que eu amo, né? É um país que me acolheu, é um país que realizou os meus sonhos, é um país que me deu tudo hoje que eu tenho, né? Graças a Deus, né? Então, também, claro, eles me deram, eu também retribuí também da mesma forma, né? Então, o treinador nosso, o Curban, me chamou um dia na sala dele e falou, ó, eles querem te naturalizar e o que você acha? Eu acho que você tem que aceitar essa oferta deles, né, de se naturalizar, porque todo mundo aqui no país gosta de você, e não só do Karabakh, mas todos os clubes e todas as pessoas, né? Então, foi fácil porque pessoas assim como ele, né, que por trás estavam me dando um apoio, e eu sabia que passado um ano, desde quando eu naturalizasse, ele iria para a seleção. Então, por isso que eu aceitei ainda mais, entendeu? Entendi. E também, aqui, segundo o site que eu usei para ver os dados, você fez 31 partidas pela seleção. Como que foi, cara? Uma emoção totalmente diferente, né? Você mesmo como um brasileiro naturalizado, você sentia esse patriotismo pelo Azerbaijão quando estava em campo? Não, eu sinto até hoje. Aquele país, como eu falei para você, eu amo aquele país. Eu e minha família, 50-50, nosso coração é dividido, porque, lógico, aqui o Brasil é a minha terra, onde que eu nasci, onde que eu tenho meus parentes, né, meus familiares, né? Aonde que as minhas filhas, uma tem 10, outra tem 6, tá vivendo agora no Brasil, né? Porque como vivi muitos anos fora, então elas estão tendo a oportunidade agora de aprender o português correto, de poder ler português. Apesar que nós dava a educação delas, né, dentro de casa, livros para ler, falávamos com ela, mas é totalmente diferente, né? Então, eu acho que todo jogo era uma sensação única, né? De ter a oportunidade. Como eu falei para você, se você jogar uma Champions League, uma Europa League, uma Conference League, é a mesma coisa que você jogar qualificação da Copa do Mundo, uma qualificação da Eurocopa. Eu joguei contra a Alemanha, Croácia, né? Eslovênia, Eslováquia. Tive a oportunidade de jogar com grandes seleções, né? E isso eu falo de todo carinho, para você ver o quão o meu trabalho foi bem visto, né, lá no país, né? Porque não é qualquer pessoa que vai se naturalizar, né? Então, eu acho que tudo, nada tem um porquê, não tem um porquê. Acho que tudo é a vontade de Deus, né? Então, a gente vai fazer nosso trabalho honestamente e Deus nos honrou muito, graças a Deus, né? Que legal, cara, de verdade, parabéns aí pela trajetória. Na hora que você foi anunciado pelo Primavera, eu me lembrei de você, assim como o Júnior, me lembrei muito de ver no videogame, assim, sabe? Quem é um pouco mais rato do videogame, ver assim, aparecer na cartinha, assim, falei, cara, eu conheço esse cara. E muito legal mesmo. Fala aí para o pessoal que assiste a entrevista, eu estou perguntando de curiosidade minha, um pouco sobre o povo do Azerbaijão, o povo Zerê, que todo mundo fala assim, pô, o brasileiro ele é desse jeito, pô, o asiático às vezes é um pouco mais frio. Como que é o povo do Azerbaijão? Não, eles são não é um país totalmente muçulmano, né? Mas eu posso falar que eles é um povo que acolhe todos os estrangeiros, principalmente, né? Morei lá quase 13 anos, né? 12 anos de Karabakh, assim, 12 anos, 13 anos praticamente, né? Eu vivi lá e eu sei como é que é. Então, é um povo que ele acolhe você, entendeu? E principalmente o clube que eu cheguei, né? Que é o melhor clube do Azerbaijão, né? Tem o melhor treinador. Então, eu acho que eles honram com a palavra em tudo, não só o Karabakh, mas todos os clubes do Azerbaijão. Posso falar de todos, porque tem muitos brasileiros que eu conheço tudo, conheço treinadores de todos os clubes, conheço os diretores, conheço os empresários. Então, eu sei como é que funciona, né? Então, é um país maravilhoso. Quem tiver a oportunidade de ir visitar, principalmente no verão agora, pô, vai se maravilhar o que tem nas coisas lá. É uma coisa única, né? Porque eles estão tendo um crescimento como Dubai. Eles querem ser a segunda Dubai, né? Então, os prédios grandes, resorts, as praias. Então, é um país maravilhoso de se visitar e até para se morar também. Legal, perfeito. Agora faltam mais ou menos uns 40 dias para a estreia de vocês na Copa Paulista. Qual que é o estágio da preparação? Vocês já estão com o grupo basicamente formado ou ainda falta bastante gente chegar? Como que está o estágio da preparação de vocês aí para o torneio? André, a gente entrou acho que para a terceira semana de preparação, né? Essa semana aqui.
Quando concluir é a terceira. Sabemos que, lógico, falta ainda jogadores, né? Mas eu acho que a diretoria, o professor Fernando já está, né, vendo o que as necessidades, o que vai ser, o que está sendo que precisa para a gente, né? Para estar já completando, né? Porque nós queremos entrar o campeonato, já começar o campeonato com o grupo fechado e todo mundo bem, né? Perfeito. Richard, muito obrigado aí pelo papo. Tamo junto. Fiquei aí, já admirava aí o seu futebol, a sua caminhada, agora muito mais. Parabéns aí pelo acesso com Primavera, parabéns pela trajetória e boa sorte na Copa Paulista, viu? Obrigado, André. Obrigado pela oportunidade, tá, meu amigo? Um abraço. Obrigado.